Então, oficialmente, saudando a todos nesta sexta-feira. Enquanto ainda o pessoal vai chegando, hoje é 29 de outubro, nosso último encontro de outubro. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje tratar do nosso tema 5. Vocês sabem que a estrutura da nossa disciplina está organizada em seis grandes temas. E hoje a gente vai falar então do quinto tema. E a partir da semana que vem também já vamos, pelo menos, introduzir, iniciar o sexto tema, já que estamos rapidamente nos encaminhando aí para o final do semestre. Passa realmente muito rápido. E o quinto tema fala sobre gestão do conhecimento. Tema 5 é gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, que é o que nós vamos tratar, então, hoje. Oi, Natane. Diga, microfone. Oi, professor. Eu entrei rapidinho na aula só para... Boa noite a todos também, né, claro. Para avisar que eu não vou participar de toda a aula hoje, porque nós temos uma apresentação do fórum da Ubra Carazinho. Opa! E daí não tenho um artigo para apresentar. E daí, então, não vou participar da sua aula toda hoje. Também não vou apresentar o meu TDE, mas eu fiz ele lá. Sim. O que é o fórum, Natane? Sobre várias, tem pôster, tem artigo, tem resumo expandido, tem sobre vários assuntos. Tá, sim. E tu vai apresentar um artigo? Isso, um artigo Muito de marketing, do marketing no agronegócio. Opa, legal, bacana. Que bom, boa apresentação. Parabéns. Então, tá bom. Obrigado, professor. Um abraço. Outro. Obrigado por ter comunicado, estar aqui no tempo que pode e ter comunicado. E, bom, Natane, Tabita, todas bem-vindas e bem-vindos, já que estão chegando aos poucos. Como eu estava dizendo, vamos falar sobre gestão do conhecimento. Lá no início do semestre, vocês devem lembrar, eu penso até que na primeira aula nós fizemos reflexões mais amplas sobre o momento que se vive, as transformações, as grandes transformações que nós estamos enfrentando, que são realmente muito impactantes no modo de vida, nos regimes de comando, nos regimes internos, na cultura organizacional, na cultura dos povos. Enfim, vivemos um momento de muitas transformações. Nós chegamos a conversar lá no início, talvez alguns ainda lembrem, de uma teoria que foi desenvolvida, que começou a ser desenvolvida há quase 3 décadas atrás, que era a teoria da evolução do conhecimento da humanidade. E quem capitaneou essa pesquisa, essa grande pesquisa, quem capitaneou foi o George Zanderla. Ele já faleceu, ele não está mais conosco, mas a equipe de cientistas e pesquisadores que faziam parte da equipe do George Zanderla, seguiu fazendo esse estudo, né, que é um estudo que quantificava, acho que vocês devem lembrar, um estudo que quantificava o conhecimento da humanidade. Eles tinham que ter um ponto de referência, um ponto de partida. Vocês me ouvem bem? Essa semana eu estou com uma instabilidade muito grande aqui na internet. Está tudo certo? Tá. Qualquer coisa me sinalizem aí se daqui a pouco der variação no áudio ou coisa parecida. E o George Zandello, então, fazia esse levantamento, e depois a sua equipe seguiu, um grande levantamento, tentando, assim, verificar a velocidade com que a humanidade passava a deter mais conhecimento, né? Então, o estudo dele era acerca do avanço, da aquisição,
e da construção do conhecimento. Nós hoje vamos falar sobre gestão do conhecimento. O Jorge Zanderla percebeu que nós estávamos numa curva exponencial de produção do conhecimento. Se lá no início do estudo ele volta, né, ele estabelece como ponto de partida o início do calendário cristão, portanto, o ano 1 depois de Cristo, né, ano 1 DC, e ali ele avalia o quanto a humanidade possui de conhecimento naquela época, né? Um estudo histórico para definir e tentar, de alguma forma, o que é bastante difícil, quantificar aquilo que é subjetivo, né? Quantificar, de certa forma, algo bastante subjetivo, que é conhecimento, né? Mas ele quantificou, ele estabeleceu níveis, índices de conhecimento. E a partir disso, ele foi estudando como que a humanidade, como e com que intensidade a humanidade ia adquirindo mais conhecimento. Como é que as descobertas e em que épocas que iam acontecendo. Descobertas que impulsionavam, como eu disse, impulsionavam e transformavam o comportamento das pessoas e representavam, né, evolução e, por vezes, até revolução. Revolução de práticas, de culturas, de modos de vida. Ele percebe que como a gente viu lá no início, que num período de 1.500 anos houve a duplicação do conhecimento da humanidade, e depois em períodos cada vez menores, né? Cada vez menores, a multiplicação, a ampliação do conhecimento da humanidade acontecia. Em períodos cada vez menores. De maneira que ele chegou a equipe, não mais ele, mas a equipe chegou à conclusão de que nós estamos vivendo um período em que a duplicação do conhecimento que se possui já se dá em curtos períodos de tempo. Em 1, 2, 3 anos, nós conseguimos multiplicar e, por vezes, até duplicar o conhecimento. É uma velocidade espantosa, é uma velocidade assustadora, extraordinária. E nós temos, por vezes, em conversas, digamos que paralelas, conversas complementares, trazido, né, para a discussão, para a reflexão e para as nossas considerações, esse processo de mudança na sociedade, né, no que diz respeito ao conhecimento. Porque na medida que nós avançamos no conhecimento, na medida que vamos encontrando outras possibilidades e formas de vida, naturalmente que isso vai provocando mudanças no nosso comportamento, na nossa maneira de ver o mundo. Se eu enxergo o mundo de uma forma, mas em algum momento, né, através do avanço da ciência, através das descobertas. Oi, Jonathan. Através das descobertas, do avanço da ciência, através deste aumento do conhecimento, eu consigo enxergar novas verdades, porque a cada momento nós sim passamos a encontrar novas verdades. Isso implica em revisão de conceitos, em revisão de crenças, e, por consequência, em algum momento, revisão de práticas, de comportamentos que impactam nas relações humanas e na própria ordem que constitui a sociedade. Por isso que vivemos nesta constante transformação. Se nós começarmos a pensar sobre as questões sociais que são debatidas hoje, né, e o quanto se tensionam estas relações, quanto de conflitos que fazem parte,
de conflitos que temos vivido, né? Nós não temos semana que não se tem conflitos no que diz respeito a crenças, a práticas, a comportamentos. Comportamentos que eram, por exemplo, e vocês todos sabem disso, condenáveis há 2, 3 décadas. Eu estou falando de 2, 3 décadas só. Comportamentos que eram condenáveis são comportamentos hoje entendidos como absolutamente verdadeiros, aceitáveis, e se condena o discurso que condena, se condena a não aceitação. Isso é, né, esse processo de avanço do conhecimento. Muito bem. As empresas precisam lidar com tudo isso. O último tema 6, vai falar sobre gestão da diversidade. Gestão da diversidade e ética organizacional. Ética empresarial. E, sim, é mais um elemento que, de alguma forma, tem uma relação com este processo constante e crescente de transformação da sociedade. Nós precisamos exercitar a nossa capacidade de reflexão sobre verdades. Nós precisamos exercitar a nossa capacidade empática. Nós precisamos exercitar constantemente a nossa capacidade de compreensão de pontos de vista distintos, porque cada vez temos mais acesso a pontos de vista, e tudo isso é muito por conta da multiplicação dos canais de comunicação, dos espaços e da liberdade de expressão. A multiplicação dos canais de comunicação, a liberdade de expressão, o avanço da tecnologia são os potencializadores da produção de conhecimento. Tudo isso, né, é agregado ainda a um avanço muito grande da inteligência artificial, e que nós também já tivemos a oportunidade de conversar, são os elementos mais centrais e importantes deste processo de avanço do conhecimento e que desafia as empresas em termos de gestão do conhecimento. Gerir o conhecimento, fazer com que este conhecimento, que é cada vez maior e mais e que é adquirido numa velocidade mais intensa, fazer com que esse conhecimento seja da melhor forma utilizado pelas empresas. Como que as nossas empresas, essa pergunta daqui a pouco eu vou fazer para vocês de novo, mas daqui a pouco, depois de conversar, né, com vocês um pouco mais e trazer mais algumas ideias, vou querer ouvir de vocês como é que está, como é que acontece, mesmo que não sistematizado, mesmo que não normatizado, como é que acontece a gestão do conhecimento nos espaços organizacionais que vocês atuam. Como é que se dá a gestão do conhecimento atualmente nas empresas de vocês? Há uma sistematização da produção do conhecimento e da gestão do conhecimento? De que maneira isso acontece? Bom, se não acontece de forma sistematizada, é importante se começar a pensar em cada empresa, a forma com que poderíamos sistematizar o processo de aquisição do conhecimento e, mais do que isso, o processo de gestão
do conhecimento. Um mundo dinâmico, um mundo desafiador, um mundo instável, mas um mundo que se transforma também pelo novo. Isto que eu estou provocando desde o início. O novo a cada dia surge. As verdades se renovam, vestem novas roupas a cada momento. Como nós atuamos diante de verdades que se renovam? Como nós atuamos diante das novas verdades? E estas que impactos isso trazem para o mercado? E trazendo impactos para o mercado, como é que nós atuamos, reagimos, nos antecipamos aos eventuais impactos no mercado? Isto são reflexões importantes. As empresas precisam destinar uma parte do seu tempo para discutir isso. Porque é discutir a característica mais marcante da sociedade contemporânea, que é exatamente uma grande produção de conhecimento e que gera, sim, incertezas, transformações, mudanças. Então, nós precisamos pensar sobre isso e pensar sistematicamente. Gestão do conhecimento propõe isso. Gestão do conhecimento entende que o mundo está numa transformação tão grande que a empresa precisa ter essa capacidade, essa estrutura e essa organização de pensar sobre o novo. Quando a gente fala em a área de desenvolvimento, a área de inovação das empresas, ok, né? Inovação, estão pensando na transformação, estão pensando no novo, mas muitas vezes essa área ela é com um foco ou com uma atenção quase que exclusiva no produto em si da empresa e na questão de tornar ele cada vez mais atrativo e, por consequência, com uma capacidade comercial e mercadológica superior. E os esforços da empresa, em termos de gestão de pessoas que atuam no processo de inovação, é sempre direcionando para o desenvolvimento de novos produtos. Mas a gestão do conhecimento precisa ir bem além do que pensar apenas na gestão de novos produtos. Lembrem-se que semana passada a gente falou sobre os mitos, né, e as verdades do Jim Collins, e um dos pontos que a gente conversou era exatamente sobre o processo de inovação, e o Jim Collins disse, olha, essa coisa de inovar, de focar em busca de atualizações, de novas versões, de novos lançamentos, intensamente, mas sem ter uma profundidade que se dá exatamente pelo processo de gestão do conhecimento, de trabalhar com as informações profundamente, essas empresas que muito inovam nem sempre têm sucesso. Ao contrário, muitas delas têm dificuldades, porque tem um investimento alto, mas é um investimento mal aplicado. E algumas que têm um processo de aprofundamento destas possíveis alternativas de novos produtos, novas versões, mas que investigam comportamento humano, comportamento comercial, comportamento de mercado, tendências. Isso é analisar, né, profundamente as informações do mercado. Estas sim têm, em geral, resultados, respostas mais interessantes, mais respostas melhores. Tá? Então é isso. Hoje nós vamos então refletir sobre isso. Gestão do conhecimento, um dos conceitos que está lá no arquivo que está à disposição de vocês, no link, né? Diz que é o esforço sistemático para criar, utilizar, reter e medir o conhecimento. Nós, né, quando pensamos sobre isso, a gente chega à conclusão que as empresas não podem se repetir. Elas não podem atuar no sentido da manutenção do status quo porque está desta forma alcançando
resultados produtivos, está tendo uma boa resposta no mercado, né? Esse entendimento não é mais possível dentro da lógica empresarial contemporânea. A empresa que está dando certo, a empresa que está alcançando resultados muito satisfatórios, precisa sim pensar em como ela deve ser amanhã para continuar tendo esses resultados. E não, olha, vamos lá, é isso, sigamos assim porque está dando certo. Que bom que está dando certo. Agora vamos pensar no amanhã para ver como que amanhã vai dar certo também. E vamos pensar no depois de amanhã para ver como que vai dar certo lá. E assim por diante. Isso é gestão do conhecimento. Criar, utilizar, reter, medir. A gestão do conhecimento, ela se dá a partir do conhecimento de cada um de nós. Então, qual é o capital intelectual de uma organização? O que é o capital intelectual? O capital intelectual é o conjunto do capital humano, do capital das individualidades. E isso está lá no tema também. Mas reunido, compartilhado, de forma adequada e inteligente. Nós precisamos saber explorar as potencialidades e as inteligências de todos que estão dentro da nossa organização. E mais do que isso, ter domínio desse conhecimento. Esse conhecimento não pode ficar, pensem sobre isso, quantas vezes nós estamos na mão de alguns profissionais dentro da empresa. E temos até medo de perder esse profissional, porque se perdermos determinado profissional, nós perdemos o domínio sobre determinado processo, sobre determinado... Então, gestão do conhecimento tem que se preocupar com isso também, né? O conhecimento precisa ser retido, compartilhado, né, de maneira a não ficar refém de alguns indivíduos. Isso, né, na ótica de alguns profissionais, pode ser ruim. Tem profissionais que têm uma postura, uma atuação sempre muito restritiva quanto ao compartilhar conhecimento. A gente sabe que o conhecimento é uma das formas de poder mais importantes e, portanto, se eu detenho conhecimento, se eu domino determinado assunto de uma forma superior ao que os meus pares dominam ou conhecem, obviamente que isso me dá uma condição de poder. Então, o processo de compartilhar conhecimento nem sempre é fácil. Mas é um processo que, sim, a gente precisa conseguir instituir dentro da empresa. A empresa, né, os interesses organizacionais, eles precisam se sobrepor aos interesses individuais. Nós, enquanto profissionais que atuamos dentro de uma empresa, nós estamos sendo contratados por uma empresa. Essa empresa está nos contratando pelo valor que podemos entregar para ela. E o valor que uma empresa quer é exatamente o valor das nossas habilidades, das nossas capacidades, o valor do nosso conhecimento. Ela nos contrata para isso. Muitas vezes acontece um jogo de poder, né, entre aquilo que a empresa espera que nós vamos entregar, que nós podemos entregar, e aquilo que nós entendemos que devemos entregar, e muitas vezes acreditamos que nem tudo eu devo entregar, porque faz parte deste jogo de poder. Bom, aí isso diz respeito à gestão de pessoas, à gestão dos relacionamentos, aos contratos firmados, formais e informais, de forma que se possa, sim, pulverizar, multiplicar, compartilhar o conhecimento de todos. Como eu disse, a empresa espera isso. Ela nos contrata pelas nossas habilidades, pelas nossas competências, pelas nossas capacidades, pelo nosso conhecimento. E é isso que ela quer
que nós entreguemos. Fala, nesse sentido, o texto fala das dimensões do conhecimento e algumas classificações. A principal é a do conhecimento tácito e do conhecimento explícito. O conhecimento tácito ou implícito é esse conhecimento que está nas individualidades, e o conhecimento explícito é esse que é captado e compartilhado. E aí é que entra, né, deve entrar pelo menos, a capacidade tecnológica da empresa, a tecnologia da informação, no sentido de gerenciar o conhecimento tácito. O conhecimento tácito nós levamos. E o conhecimento passa a ser explícito na medida que a empresa tem a competência para tornar o conhecimento tácito um conhecimento compartilhado. Então, o processo de gestão do conhecimento atua nestas duas dimensões. O conhecimento implícito sendo transformado num conhecimento explícito que se dá, né, mediante o bom uso da tecnologia da informação. O que nós precisamos ter portanto, as empresas precisam ter na gestão de pessoas é esse convencimento da importância do compartilhamento de conhecimentos. Isso na gestão de pessoas. É preciso convencer Henrique, Alice, Fabiana, Thalita, Malu, Jonathan. Nós precisamos, né, tornar a nossa empresa cada vez mais inteligente. Ela só vai ser mais produtiva, ela só vai entregar mais resultados para todos nós, na medida que ela conseguir atuar com inteligência de mercado. Agora, essa inteligência de mercado da nossa empresa, ela só é alcançada na medida que todos nós contribuirmos com as nossas inteligências. Então, se dá um processo de gestão de pessoas e de convencimento do quanto é importante nós entregarmos aquilo que realmente sabemos e que somos. O nosso conhecimento, as nossas capacidades. E essas capacidades unidas e bem gerenciadas, e aí trazendo o apoio da tecnologia da informação, essas capacidades vão formar o conhecimento organizacional. O conhecimento, né, o capital intelectual da organização. E quanto maior o capital intelectual, mais forte, competitiva se torna a nossa empresa. É isto. Hoje, o que faz diferença é isso. Uma empresa com muito capital, uma pessoa com uma capacidade de investimento financeira extraordinária, e uma pessoa com uma capacidade uma outra pessoa com uma capacidade de gestão do capital intelectual extraordinária. Qual é a que tem maior chance de êxito? Não é mais aquela que tem capital financeiro. O capital intelectual, ele tem uma capacidade de se multiplicar, de multiplicar a atuação da sua empresa, de prosperar no mercado, muito mais fortemente, eficazmente do que apenas os recursos financeiros. Hoje a gente vê a grande instabilidade no mercado financeiro. Tem muita empresa com capital investido que está tendo perdas grandes. As bolsas estão apresentando instabilidade muito grande. Os fundos estão apresentando instabilidade muito grande. Isto não são coisas recentes. As aplicações mais conservadoras e seguras são aplicações que têm dado retorno muito abaixo da inflação. Muito abaixo da inflação. Então, aplicações conservadoras, a pessoa está perdendo. Aplicações mais audaciosas, né, com maior risco, no momento estão perdendo mais ainda. O mercado financeiro não tem dado as respostas necessárias. E, de certa forma, que bom, porque aí nós passamos em algum momento a perceber que, bom, se o mercado financeiro não dá as respostas que gostaríamos,
Quem sabe, então, vamos destinar os recursos financeiros para o capital produtivo. Mas o capital produtivo só vai alcançar as respostas que nós não tivemos no mercado financeiro se o capital produtivo tiver uma capacidade, né, de participação no mercado de maneira inteligente. E aí se dá através da gestão do conhecimento. Então, conhecimento, pesquisa, busca por informações, atualização de informações, análise de cenários, análise de tendências. E tu colocar isso dentro, tu precisa ter a TI, porque tu estudar, tu pesquisar, tu entender disto tudo, vai ser insuficiente diante desta velocidade com que as coisas acontecem, da velocidade das transformações. Então, a nossa capacidade humana, ela começa a ficar limitada. Nós não temos mais uma capacidade para acompanhar tudo isso, compreender, fazer análise, interpretações, traçar cenários, fazer mapa de tendências. Não temos mais. Nós precisamos do quê? Nós precisamos da inteligência artificial, nós precisamos da TI. Então, precisamos nos associar, sim, à tecnologia da informação e fazer uso. Precisamos saber onde surgem as informações. E de onde vêm as informações, nós precisamos conseguir canalizar para os sistemas de informação. E os sistemas de informação gerenciais precisam ser sistemas muito bem desenvolvidos. Não é à toa, talvez alguns aqui sejam do ramo, não é à toa que uma das áreas mais valorizadas atualmente e que ainda apresenta carência de profissionais, e isso, lei da oferta e da procura, né? E isso é também um dos fatores da valorização desses profissionais, são os profissionais de programação e os profissionais de TI. A área da tecnologia da informação é uma área que cada vez tem mais demanda e mais procura e mais valorização. Porque as empresas precisam gerenciar a informação. Sistemas de informação gerencial, sistemas de apoio à tomada de decisão. Hoje é isso. Então, os gestores do conhecimento precisam estar cercados de tecnologia da informação. Porque a gestão do conhecimento não é mais um desafio humano, é um desafio tecnológico. Gestão do conhecimento passa por isso. Então, empresas capacitem-se tecnologicamente e com profissionais da área para conseguirem se manter e prosperar nesse mercado. Muito bem, mas voltando ao conhecimento tácito e ao conhecimento explícito, para chegarmos no conhecimento explícito, partimos do tácito, como eu disse, né, o conhecimento implícito, o conhecimento que nós levamos. E aí nós temos o Howard Gardner, que na década de 90 publica um estudo bastante interessante, que faz parte também do tema 5, que, obviamente, eu espero que vocês já tenham lido ou que vão fazer a leitura ainda, mas é importante a leitura. E em determinado ponto lá do tema 5, então, aparece esse estudo publicado em 1995 pelo Howard Gardner, intitulado Inteligências Múltiplas. Ele faz um estudo sobre características dos indivíduos, né, e classifica as diferentes... Ele classifica em 8 inteligências mais valiosas, importantes e predominantes nos indivíduos. Alguns com determinado tipo de inteligência mais forte, mais latente, alguns com outros tipos de inteligências mais dominantes. Quais são as 8 inteligências do Howard Gardner? Está lá no meio do texto, a inteligência matemática, que é essa capacidade de lidar com números, com lógica matemática. Nós temos aqui na aula, deixa eu compartilhar isso.
Mas isso está isso está no material que vocês têm à disposição, tá? Inteligência matemática. Estão vendo, né? Sim, sim. Inteligência matemática, capacidade de lidar com números e lógica matemática. O que eu Essa dizia que eu não tenho. Pois é, o que eu dizia é exatamente isso. Eu ia fazer um comentário. Nós temos uma turma aqui que é muito heterogênea. É uma turma que tem alunos de diferentes cursos, né? Gestão de pessoas, em alguma medida, sempre vai ser necessária em diferentes áreas. Então, nós temos a área da saúde, temos a área da gestão de negócios, temos várias áreas, né, de engenharia e tal. E, por consequência, nós possivelmente encontramos aqui, nesta turma heterogênea, pessoas que têm mais ou menos algumas destas inteligências. Então, tem gente que gosta muito das exatas, né? Inteligência matemática é essa capacidade de lidar com números, lógica matemática. A gente encontra muito assim na própria área de tecnologia da informação. O pessoal da TI tem esse raciocínio lógico. Viu, professor? O pessoal da. Só um pouquinho, o pessoal da área de ciências contábeis, da administração, apesar de que a administração abre um leque, uma possibilidade maior e não necessariamente precisa ter mais apurado, mais desenvolvido esse raciocínio lógico, mas tem também quem gosta da gestão financeira, por exemplo, né, tira a administração porque quer, né, se desenvolver na área da administração financeira, na área da administração de custos, diferente de alguém que vai para a administração porque gosta da administração comercial, da administração de marketing ou da administração de pessoas. Quem é que me chamou, Jonathan? Apesar de eu ser um aluno da área de TI, Aham. matemática eu passo longe umas 5 vezes. Mas tu sabe que dentro da o pensamento lógico é preciso, né? Sim, infelizmente sim. A TI exige bastante o E, pensamento lógico. inclusive, na minha área da música também exige matemática, né? Exatamente, exatamente. Meu filho músico estuda muito e trabalha muito em cima da matemática, né, nas composições e tal. Muito bem, legal, Jonathan. Seguindo, então, por exemplo, inteligência linguística, né, aqueles que têm uma facilidade maior de comunicação, de escrita e tal, né? Então, e muitas vezes é difícil encontrar uma pessoa que tenha a inteligência matemática e também muito acurada a inteligência linguística. Normalmente, quem tem mais a habilidade da escrita, da fala, da articulação e tal, tem um perfil diferente daqueles mais concentrados, que têm o pensamento sistêmico e lógico. Isto não significa que alguém que tenha a capacidade de lidar com números e lógica matemática não possa desenvolver uma capacidade, né, de escrita e vice-versa. Desenvolver a inteligência linguística. Existem aptidões, mas essas aptidões podem ser desenvolvidas, ok? Concordam com isso? Então, sim. Eu sempre fui, vou contar o meu caso pessoal, eu estou dando aula de gestão de pessoas e eu dou aula de marketing. Eu tenho especialização em gestão de pessoas, tenho especialização em marketing, tenho um mestrado na área da educação, que estuda cultura, né, estudos culturais. Então, por esta formação, pressupõe-se que o Jefferson é das humanas, é da linguística, e que quer caminhar longe dos números, né? Quer caminhar, não é muito, não se identifica muito com as exatas, ao contrário. Sempre foi uma pessoa que teve muita afinidade e gosto pelas exatas, pelos números. E por isso que eu escolhi o contrário.
Exatamente por isso que eu escolhi o contrário. Bom, se aqui eu tenho, né, uma facilidade, isso naturalmente pode ser potencializado. Agora, aqui eu não tenho facilidade. Então, aqui eu preciso de alguma estratégia para potencializar. São formas de tu desenvolver outras habilidades, outras inteligências. Inteligência espacial desenvolve soluções em ambientes multidimensionais. Aqui, certamente, a gente vai encontrar quem? O pessoal da arquitetura. Não sei se a gente tem alguém aqui da área de design, de arquitetura e tal, e que tem esta aptidão. Dinâmica do corpo, inteligência corporal, sinestésica. Se tem alguém aqui da área da saúde, educação física. Olha a inteligência musical, né? A inteligência intrapessoal, capacidade de introspecção, abstração da realidade, de concentração. Então, aqui, ó, muitas vezes, aquele que tem inteligência matemática tem também uma boa capacidade, uma boa inteligência intrapessoal. Aqueles que têm inteligência linguística e muitas vezes corporal, sinestésica, têm também uma inteligência interpessoal, né? Então, mas isso, insisto, isso são aptidões, e todos nós temos aptidões, nos identificamos. Isso vem, inclusive, lá né, das séries iniciais, dos primeiros anos, que vão ganhando formas de incentivo, vão sendo potencializadas. Mas, insisto, não significa que isto sejam inteligências e aptidões definitivas. O Gardner coloca que as pessoas desenvolvem mais umas que as outras, têm aptidões, né? Têm uma predisposição maior para algumas do que para outras, mas isso, né, não pode apenas significar que eu sou muito bom nisso e que eu tenho restrições nisso. Isso pode significar que eu tenho facilidades nesta área e que talvez eu tenha que buscar formas de potencializar estas outras áreas para me tornar, né, para encontrar uma condição maior de participação, de interação, de desenvolvimento, né, e de autorrealização. Ok? A partir do estudo das inteligências múltiplas de Gardner, o processo de transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito pode, muitas vezes, fazer uso disto. Saber alocar, saber identificar, saber direcionar as pessoas e suas aptidões, e suas potencialidades, e suas inteligências para aquelas áreas que realmente a empresa pode ajudar o próprio indivíduo e o indivíduo, da mesma forma, colaborar e produzir mais para a empresa. Conhecer as pessoas, identificar as suas potencialidades e inteligências é um dos pressupostos para a gestão do conhecimento, né? E explorar as inteligências múltiplas. Depois, no tema que eu estou aqui projetando para vocês, logo depois fala sobre as 7 dimensões do Terra. Um modelo de gestão do conhecimento é um modelo onde as empresas aprendem com seus parceiros, com seus fornecedores, com a comunidade em geral, com os seus clientes, né? E vão oferecer aos seus clientes internos, aos seus colaboradores, a encontrar novas alternativas que facilitem o trabalho profissional. E aí ele organiza a gestão do conhecimento em 7 dimensões, né? Nível estratégico, organizacional e infraestrutura, e dentro destes 3 níveis, estratégico, organizacional e infraestrutura, ele apresenta 7 dimensões. Eu, particularmente, inclusive tem um infográfico no fim aqui que mostra as 7 dimensões, né? O ambiente externo,
o nível estratégico, que é a primeira dimensão, visão estratégica, o nível organizacional, que tem outras 3 dimensões, e o nível de infraestrutura, que tem outras 2 dimensões. A dimensão, as dimensões 2 e 4, as dimensões 5 e 6 são muito, muito interligadas, conectadas, são muito próximas. Tem algumas outras classificações destas dimensões que, inclusive, colocam elas como uma só. Os sistemas de informação, hoje, eles são sistemas que sistematizam o processo, com perdão da redundância, né, mas sistematizam o processo de aquisição de informações, de tratamento das informações, de organização das informações, de mapeamento das informações e que indicam possíveis, que dão encaminhamentos ou indicam possíveis caminhos para a tomada de decisão. Além disso, estabelecem também indicadores de desempenho e ainda oferecem formas de controle dos resultados. Então, um sistema de informações hoje ele não precisa ser visto assim, como algo que só gerencia as informações e, paralelo a isso, nós precisamos ter essa capacidade, faltou uma letrinha ali, mensuração de resultados, ter essa capacidade de mensurar resultados através de um outro sistema ou de alguma outra forma. Não. O sistema, né, esses 5 e 6 aqui, ele nos dá, hoje o sistema de informações gerenciais nos dá estas respostas de maneira única. E estruturas organizacionais, se nós lermos um pouco, ele tem muito a ver com as políticas de recursos humanos, então alguns autores também não dividem mais, né, em dimensões distintas, apesar de estarem no mesmo nível. E estas são as dimensões, deixa eu ver onde é que eu estava, aqui. As dimensões, as 7 dimensões do Terra. Além disto, na sequência, tem mais um tópico que fala sobre processo de aprendizagem organizacional. Quero encaminhar para o fim, porque eu quero ouvir um pouquinho vocês, a gente trocar um pouco sobre a realidade do processo de aprendizagem organizacional, a realidade do processo de gestão do conhecimento, né? Tentar aqui, pelo menos, dar um espaço para depoimentos de situações reais. Aprendizagem organizacional significa nós termos uma organização que não apenas promove e incentiva a busca pelo conhecimento tácito, né, das pessoas, mas cria o ambiente. E algumas, inclusive, né, adotando o sistema de universidades corporativas, que em algum lugar aqui a gente reflete sobre isso. A sistematização do processo aqui, a sistematização do processo de aprendizagem organizacional nos últimos anos em várias organizações apresenta-se através da constituição de universidades corporativas. Ou seja, a universidade corporativa é o meio que as empresas encontram de potencializar a produção do conhecimento. Gestão do conhecimento é sistematização das informações, gestão do conhecimento é tu ter um avançado sistema de tecnologia da informação, gestão do conhecimento é tu também instituir formas de produção do conhecimento dentro da própria organização. E algumas instituições têm isto sistematizado. Toda vez que eu uso essa expressão sistematizado, significa que não é algo aleatório, que não é algo que de vez em quando a gente pensa. Tá na hora da gente fazer um curso aí, tá na hora da gente... tem uma tecnologia nova, nós precisamos verificar, chama lá o gestor da área, vamos conversar com ele, ver como é que a gente pode fazer esse curso. Não.
né? Não é a partir de situações específicas que as empresas devem buscar encontrar o conhecimento e se apropriar, né, do novo conhecimento ou de novas práticas, mas sim de maneira sistematizada. Uma universidade corporativa é a sistematização do processo de produção do conhecimento. Ela tem instituída dentro da organização uma universidade, que vai permitir o desenvolvimento dos seus colaboradores, né, muito alinhado às necessidades de mercado e às necessidades da própria empresa. E nós temos, sim, várias empresas com essa política. Sem ir contra o ensino formal que estamos aqui vivendo neste momento. Ao contrário, muitas universidades, né, estabelecem parcerias com organizações, com empresas e desenvolvem programas específicos. Então, tem muita universidade que está dentro das empresas, em processo, né, de parceria. Às vezes, os colaboradores da empresa fecham determinada turma, estabelecem alguns treinamentos na própria universidade. Eu já tive experiência na UBRA, aqui de Canoas, tanto de Canoas como de Gravataí, de estabelecer algumas parcerias e montar, né, um programa de treinamento e de desenvolvimento específicos para empresas. Vocês sabem disso, que isso existe, né? E isso acontecia, por vezes, dentro da organização. Colaboradores tinham, né, o seu espaço de treinamento e de aulas lá, e os professores da universidade iam lá para a empresa ministrar. E também tínhamos situações em que eles saíam do ambiente organizacional e iam para a universidade, turmas fechadas, né, com um programa específico, desenvolvido em parceria e tal, algo, né, uma parceria, né, se associavam. E tem outras organizações que, bom, desenvolvem os seus programas e, eventualmente, contratam profissionais, né, sem ter um vínculo formal com alguma instituição educacional específica. Possibilidades, alternativas, existem várias. O importante é tu ter isso instituído. Num momento que, como eu disse no início da fala, num momento em que o conhecimento é o maior valor da organização e, por consequência, ela tem que cuidar muito disso. Ela precisa trabalhar muito disso, né? Está muito atenta. Qual é o principal capital da organização? É o capital intelectual. É o conhecimento. Então, se isso é o que mais vale, agora, ter informações é diferente de deter conhecimento. Concordo? Ter informações é diferente de deter conhecimento. Então, eu preciso, sim, saber onde buscar as informações, onde levantar dados, onde tratar esses dados, né, transformar tudo isso em conhecimento e saber fazer uso disso. Isso é um processo complexo, mas é por isso que gestão do conhecimento atua nesse enxergar a produção do conhecimento, favorecer a produção do conhecimento e saber atuar constantemente, permanentemente, no sentido de explorar esse conhecimento, de fazer o uso desse conhecimento. O que o conhecimento que estamos produzindo e adquirindo pode constituir um diferencial para a nossa empresa. Pode fazer com que a nossa empresa entregue mais para o mercado. É isso. As empresas, né, de alguma forma, precisam cada vez mais entregar de forma melhor e mais efetiva. Ok? Gestão do conhecimento, está dado o tema, está dado o desafio para vocês, que é a leitura desse tema, para se apropriarem, para refletirem, especialmente para refletirem como isso está posto na vida de cada um, né? Como é que isso está presente, né, no dia a dia das organizações de vocês, e quem sabe refletirem
em condições ou possibilidades de aperfeiçoar o processo de gestão do conhecimento organizacional. Gostaria agora de inscrições. Quem é que gostaria de fazer? Eu comecei até dizendo que eu já participei de em duas unidades da UBRA, né, com processos de parceria com empresas. Quem é que trabalha numa empresa e gostaria de comentar? Que trabalha numa empresa que tem, assim, bem organizada a área de gestão do conhecimento, né? A área pode ter uma universidade corporativa, pode não ser necessariamente uma universidade corporativa, mas tem muito bem sistematizado o processo de treinamento, de desenvolvimento, de capacitação dos seus colaboradores, é uma coisa muito clara, muito instituída, tem uma lógica, uma racionalidade com relação ao desenvolvimento de programas, né? Isso está bem claro na mente dos gestores e dos colaboradores. Frequentemente os colaboradores são convidados, no final de determinados períodos, inclusive, devem apresentar, né, o quanto eles realizaram. Tem empresa que inclusive cobra isso. Olha, tu tem que, ao final de determinado período, nós vamos oferecer, inclusive, alternativas. Quando e como tu vai fazer estes cursos, daí tu te organiza. Mas tu precisa, sim, a cada período, mostrar, né, que realizou tantas horas de aperfeiçoamento. E tem que apresentar, né? São indicadores de desempenho. O processo de aprendizagem constitui-se em um importante indicador de desempenho. Talvez alguns de vocês saibam e tenha que, inclusive, apresentar isso, né? Quem é que gostaria de dar o seu depoimento nessa parte final? Temos ainda uns 15 minutinhos. E tem o TDE. Quem é que gostaria de falar do TDE? A gente acabou pulando o TDE, mas é que não ia dar tempo mesmo. Algum comentário? Vamos lá, turma. Me deem a possibilidade de tomar uma aguinha agora. Vai, Jonathan, abriu o microfone e fala. O silêncio impera. Tá falando de mim, professor? O meu tá sempre aberto, é que eu fecho na mão aqui. Ah, muito bem. Tá bem. Pensei que tu queria falar, eu vi que estava aberto. Contem aí, vamos lá, contem. Quem é que trabalha numa empresa e já fez treinamento pela empresa? Vamos começar por aí, pelo mais básico e que acontece direto. É que como eu não trabalho, né? Tá bem, então tá. Fabiane. Eu vou falar, mas eu tô com a voz terrível hoje, pobre dos colegas. Semana passada, se não me engano, tu também estava ou não? Não. Não. Tô confundindo. Não, acho que a gripe me pegou de um jeito terrível. Eita! Tá, mas eu trabalho no IASUG, né, que é uma escola de idiomas, então, até por atuar na área da educação, assim como nós somos parceiros, como o professor falou, né, a UBRA é parceiro de algumas empresas, o IASUG também é parceiro de várias empresas, né, eu atuo na região aqui de Gravataí, né, e nós temos a Universidade Corporativa, que é da Pearson, né, a UBRA também trabalha com o material da Pearson, né, então nós temos a universidade, ela é integrada no nosso sistema, então nós precisamos realizar mensalmente um número de horas, e isso, né, ele é computado automaticamente no nosso sistema, e aí eles conseguem fazer o acompanhamento dos indicadores, além da universidade corporativa, que aí tem treinamentos sobre todos os produtos que o IASUG trabalha, né, produtos, serviços, a questão comercial, estratégia, né, atualmente até mesmo de redes sociais, as vendas, né, que acontecem, relacionamento com o aluno, então tem uma variedade de cursos para todas as áreas. E aí depois também para a área pedagógica, planejamento de aula, de acordo com cada material didático, acompanhamento do aluno, lançamento de avaliações, acompanhamento do sistema. Além da universidade corporativa, cada área tem encontros mensais com encontros nacionais de forma mensal. No caso, como eu sou supervisora, todo início do mês tem um planejamento estratégico e encontro de supervisores
de outras coordenadorias, até para que a gente tenha essa prática, né, de trocar o nosso conhecimento, verificar o que nós estamos realizando aqui, o que o pessoal de São Paulo está realizando, do Norte está realizando, o que deu resultado lá, o que pode ser adaptado para dar resultado aqui. Então, a gente eles proporcionam esses momentos, né, de compartilhar as ideias e trocas de práticas. Semanalmente tem encontro aí que eles chamam de TV comercial, que é 1 hora na semana, que aí é para todo o Brasil. E aí eles fazem ali, tipo, direto eles falam, tem um nome ali, tipo, direto do chão, direto da... não é chão de fábrica, né? Mas é direto da escola, quem está fazendo. E aí compartilham outras práticas de outras escolas, né? Com todos a equipe pedagógica, comercial, para que se tenha, né, esse momento de interação do pedagógico com o comercial para construir outras formas, né, de relacionamento, de manter relacionamento interno e externo. E aí depois os treinamentos que aí são mais focados, né, na escola que eu trabalho, que aí são de maneiras, né, de 15 em 15 dias tem um encontro, né, que aí trabalha-se exatamente o que é preciso trabalhar em questões de pontos fracos, né, o que é preciso, o que foi identificado naquelas 2 semanas, principalmente na área comercial, se precisa ter algum treinamento específico, né, para que se tenha uma melhora. Acho que é isso, professor. Que legal, Fabiana. Que bom a gente poder, assim, né, depois de uma teoria, eu fui passeando ali no tema e tal, que começa falando do processo de sistematização, da aquisição do conhecimento, da produção do conhecimento, a gente enxergar na prática como é que ela acontece. Porque tu foi narrando os programas do IASIG e a gente foi percebendo exatamente isso, né? Esse processo de compartilhar, de ampliar. E em algum momento a gente pode imaginar, pô, mas é língua inglesa, né? Quer dizer, por que tu precisa estar fazendo um processo tão intenso, né, de gestão do conhecimento, se a língua inglesa é a língua inglesa? Nós vamos continuar ensinando como sempre ensinamos? Não, porque o mundo está se transformando, e essa é a grande questão que se põe quando a gente discute tanto a importância da gestão do conhecimento. Existe uma transformação muito grande, tu colocou ali, daqui a pouco eu preciso repensar todas as formas a todo momento, inclusive processos pedagógicos, né? Quer dizer, tem um processo instituído há muito tempo, tem uma estrutura, mas essa estrutura também é repensada, né? E olha o que aconteceu nesses últimos 2 anos e todo o movimento e toda a transformação que aconteceu no meio educacional, né? O que nós estamos vivendo aqui, não viveríamos. Eu acho que teve, na verdade, os 2 lados, né, professor? Tanto a questão pedagógica, porque os professores tiveram que reaprender reorganizar suas aulas, né? Porque o trabalho em sala de aula, né, é proporcionar vivências, experiências para que o aluno adquira o conhecimento de uma forma mais segura, né, e adquirir a fluência desejada. E aí, se tu vai para o ambiente virtual, como é que tu vai proporcionar essas vivências e interações, né? Geralmente o aluno ele tem a se esconder atrás de uma câmera, né? E aí, como é que tu vai fazer com que ele realmente se comunique, né, trabalhe essa habilidade da comunicação? E aí o professor teve, né, que repensar como que ele ia desenvolver a própria plataforma, foi toda retrabalhada, né, onde tu coloca, no caso eu, a Fabiane, mais um outro colega, interagir, o professor vai revisitando essas salas, né, para ver se os colegas estão interagindo, estão desenvolvendo conhecimento. Claro que agora já estão retornando para a sala de aula, mas nem todos, depois que provaram, né, desta forma, não, né, preferiram continuar de forma online. E aí... a sala de aula, né, não vai ser mais a mesma. Não. Não vai ser mais a mesma. Mesmo que agora, num primeiro momento, talvez ela né, tenha essa ansiedade de voltar para a presencialidade e tal, e possa parecer que voltaremos àquela condição, eu não vejo mais como voltar para aquela condição. Vai ser diferente. Seguramente vai ser diferente, né? Esses recursos tecnológicos, eles vão ser associados ao processo de ensino e aprendizagem muito mais intensamente, profundamente, do que seriam num ritmo normal, numa condição normal. Então, aceleramos esse processo, aconteceria cedo ou tarde, claro, mas ele foi acelerado por conta
de tudo que aconteceu nos 2 últimos anos. E na parte comercial também, né, Fabiana? Imagina, quer dizer, muda completamente a dinâmica, né? Como é que tu atrai as pessoas? Pô, há algum tempo atrás, a gente não volta muito tempo, a gente pensava em panfletos, em coisas, né, e que hoje são, né, completamente são inconcebíveis, né? Não apresentam resultado. Nós precisamos, né, trabalhar dentro de uma nova realidade. Muito bom, muito obrigado mais uma vez, como sempre, Fabiane, sempre contribuindo muito. Quem mais que gostaria de trazer algum comentário antes de finalizarmos? Deixa eu ver no chat aqui, está tudo normal. Mais alguém gostaria de dar o depoimento? Jéssica não está trabalhando ainda. Tudo bem. E, bom, para a gente finalizar, vamos só conversar um pouquinho, então, com relação ao... Obrigado, Fabiana, eu acho que foi um exemplo, assim, bacana, já que ninguém mais quer também falar, participar, não tem problema. Todos sabem que aqui a gente sempre dá espaço, sempre que quiserem se manifestar. Mas eu acho que o exemplo da Fábio foi muito apropriado, contemplou assim toda a fala anterior. E só para não passar em branco, o TDE, vários postaram, eu estou registrando, lendo, né, rapidamente, não estou conseguindo responder, interagir, mas vou lendo, né, sinalizo ali que está ok e tal. E estou fazendo os meus registros, já disse que quero prestigiar, vou valorizar bastante essa participação de vocês. Tem alguém que preparou alguma coisa para falar com relação à visão, missão da sua empresa, os valores, as competências organizacionais? Gostaria de fazer uso desse tempinho que nos resta. Alguém que tenha feito o TDE e gostaria de comentar rapidamente? Hoje o pessoal não está afim. Hoje está devagar. Sexta-feira. Mas já tivemos sextas mais produtivas. Lá no início as coisas estavam mais animadas. É feriadão, professor? Pode ser o feriadão, pode ser o calor, o verão se aproximando, as pessoas já pensando, uma sexta com esse calorzinho e eu aqui, tá voltando tudo, tem uns barzinhos abertos, e eu aqui... Mas vamos cuidar, hein? Essa coisa de voltar, vamos voltar com prudência, por favor. Não está vencida a pandemia ainda, vocês sabem, né? Não está vencida. Pode parecer que está tudo, né? Estamos vacinados. Hoje recebi uma notícia de uma pessoa que, infelizmente, não resistiu e tinha tomado já 2 doses da vacina. Nem me assusta, professor. Não, a gente está numa condição de enfrentamento melhor, claro que sim, estamos vacinados. Eu estou muito mais tranquilo, né? Todos nós, eu não sei se todos aqui estão vacinados, mas eu imagino que sim. E claro que isso nos dá uma tranquilidade maior, né? Mas a gente tem que continuar cuidando. Vocês sabem que os casos estão acontecendo ainda. E assim como no início, né, algumas pessoas contraíam o vírus e eram assintomáticas, né? Nem sabiam. Daqui a pouco estavam transmitindo e nem sabiam que estavam com o vírus. Outros contraíam, tinham um mal-estar e tal, e daqui a pouco passava, resolvia com um medicamento simples para a gripe. E outros tinham um quadro que ia se agravando e tal, e não se conseguiu com precisão, claro, alguns casos foram identificados, comorbidades, a questão da idade e tal, mas tem alguns casos que permaneceram ainda obscuros, a gente não conseguiu compreender muito bem, né? O meu irmão, eu acho que eu comentei com vocês, lá no início do semestre, meu irmão ficou 10 dias hospitalizado, né? E um cara saudável, né? Sempre, aliás, da família ele era o mais ativo, mais professor de educação física e tal, e olha, ficou numa situação muito complicada, né?
Então, tem algumas situações que a gente não previa, não entendeu ainda, e a gente, da mesma forma, né, sim, a gente sabe que a vacina está fazendo a diferença. Claro que sim, está fazendo a diferença e precisamos continuar e tal, mas tem algumas coisas ainda que não se sabe. Por quanto tempo será que que essa vacina vai continuar nos mantendo com um nível de imunidade suficiente para... Está passando. Eu não sei quanto, eu acho que já faz, quando é que eu tomei a segunda? Não sei, já faz 2, 3 meses, 4, 5, passado o verão, será que ainda estou com um nível de imunidade suficiente? Será que o programa de política de vacinação vai ter que ser, né, permanente? Como é que vai se dar a vacinação da gripe? A gente sabe que tem um processo, né, um programa de vacinação, pelo menos das pessoas com mais idade, instituído. Todo ano tem a vacina da gripe e tal. E talvez tenhamos que ter Dizem isso. que é para um ano, né? Então, tem muita coisa ainda que precisa ser... Só que essa vacina que tem atualmente ela é a vacina de, como os americanos falam, é a vacina de primeira geração, né? A gente vai ter evolução, Vamos vai ter continuar, estamos novos avançando, né? desenvolvimentos, Exato. porque foi tudo feito muito Não rápido, está foi tudo tudo feito pronto, nas né? pressas, Não está tudo né? resolvido, não está. Tem muita coisa ainda, né? Então, sim, precisam. Agora, uma coisa que chama atenção, claro que é desconfortável, a gente está louco para sair e não precisar usar máscara, nós queremos, né? Mas eu, particularmente, há 2 anos não pego nada. A gente se viu livre da gripe, inclusive, com esses cuidados que tivemos. Apesar de Fabiane estar dizendo que está com gripe agora, né? Mas a máscara nos protege muito. A máscara é impressionante, ela nos protege muito. Então, é um hábito que talvez algumas pessoas, inclusive... Não sei não, viu? Protege, Jonathan, protege. Não sei não. Mas não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. A máscara protege. Se tu está num ambiente fechado com alguma pessoa com gripe, né, a probabilidade, a possibilidade de tu pegar a gripe é real, é concreta. Muitas vezes no ambiente familiar, estou falando antes de pandemia, no ambiente familiar, uma pessoa pega uma gripe, transmite, daqui a pouco o outro está gripado pela proximidade e tal. Então, isso sim, e a máscara protege. Não tem dúvida. Claro que, né, não é uma proteção absoluta, longe disso, mas são alguns cuidados que nós passamos a ter de uma forma tão intensa, tão preocupados, que alguns cuidados a gente acaba assimilando, né? Eles passam a fazer parte do nosso cotidiano, do nosso comportamento. Então, acho que, né, sempre tem alguns ganhos também, né? Apesar do terrível momento que vivemos e ainda estamos, que vivemos no passado recente e que estamos ainda tentando superar. Vai ver os eventos que eu estou fazendo aí, 300, 400 pessoas, tudo junto. Tudo sem máscara, né? Tudo sem. Não, Diz na portaria que tem que estar. A gente está vendo a volta aí nos jogos nos esportes, jogos de futebol e tal, que tem que estar de máscara, mas a gente está vendo as torcidas todas, o pessoal tudo se abraçando, sem máscara e tal. Ninguém está dando bola mais. Como nós estamos nós já estamos com mais de 50, temos com 50 e poucos % já da população com 2 doses da vacina. E com 70 e poucos % de 1 dose, pelo menos. É um índice já interessante. Né? Mas o que impressiona é o número, com cerca de quase 1 ano já em campanha de vacinação, o número de pessoas que ainda não tomaram a primeira dose. Isso que é impressionante. Muita gente ainda não quer. Bom, aí é uma outra discussão, né? Aí é outros casos, pessoas que tomam a primeira e não tomam a segunda. Sim. Então, por que tomou a primeira? Não faz sentido. Você vai tomar, então toma as 2 logo, né? Mas pior que esses são aqueles que ainda têm receio. Mas enfim, né? Bom, que não tomam, né? Não tomam a vacina. Mas aí eu não quero nem entrar no debate político aqui, não quero ferir e agredir e suscetibilidades, mas, por favor, quando se tem um líder do país pregando contra, é difícil tu instituir um programa que seja eficiente quando, né, a autoridade máxima desdenha, debocha, ridiculariza,
fala bobagem e tal. Então, é difícil, né? É difícil. Mas é de direito de cada um. Quem quer, toma. Quem não quer, não toma. Eu sei, mas tem Eu pessoas que apoio influenciam, apoio esse concorda, cara que tu Jonathan? falou. Eu apoio esse cara que tu falou. Eu apoio. Eu sou... Mas tem pessoas que têm uma responsabilidade muito grande com o que falam. Entende? Tem pessoas que têm uma posição que exigem uma responsabilidade muito grande. Tu não pode... Mas também não tem questão de pode... interpretação, né? Tem muitas vezes que ele fala coisas de forma irônica e as pessoas levam a sério. Não, ele não é irônico, me desculpa. Tem Ele é muitos irônico, casos- mas as coisas que ele diz estão claras, estão Tem postas. muitos casos que é de forma irônica e as pessoas levam a sério. Sim, então ele não pode fazer isso. Pode sim, cara. Bom, cada um. Líder, né, Jonathan? Um líder Cada um, tem que ter cuidado com Cada um, professor. com as palavras, né? com Eu o que tô de representa acordo. e a repercussão. Porque assim, ó, cara, o que eu posso dizer para você, ó? Tem 4 tipos de vacina sendo aplicada no Brasil. Uma já está provado que não presta. Não vou entrar nesse debate. Não presta. Quantos já morreram que tomaram a segunda dose? Não. Eu tenho um amigo meu que está Jonathan, entubado no hospital. Está entubado, tomou a segunda dose mas da eu acho porcaria que tu lá. não escutou o que eu falei agora há pouco, então, porque óbvio que isso pode acontecer e vai continuar acontecendo. Isso está acontecendo, mas isso não invalida a eficácia da vacina. Só que a vacina não é 100%, Jonathan. Tu sabe disso. É uma questão de estudar e ver qual é que é o real impacto e o real resultado que a vacina pode alcançar. Mas não por é que 100%. continuam insistindo numa que não apresenta resultado confiável? Aí que está a questão. Tu já tem outras 3 que tem uma taxa maior de proteção. Então, por que continua insistindo na outra que não protege? Jonathan, nós estamos estourando o tempo. Agora, esta é uma questão assim, ó, te certifique dos dados. Há justificativas concretas, lógicas, racionais, do porquê as vacinas foram aprovadas, aceitas ou não. E isso não sou eu que estou dizendo. Sim, muito dinheiro envolvido nisso. Isso é a ciência que está mostrando. Muito dinheiro envolvido nisso também. Sim. Que nosso amigo de São Paulo lá tá louco, né? Só ele. Nosso amigo de São Paulo empurrou de goela abaixo. Só pessoal. Ele, Jonathan. Não só ele, com vários, né? Ah, tá. Tá bom. Pessoal, mas estourou o nosso com o contrato tempo. Firmado antes do vírus surgir no Brasil, a gente tinha contrato de vacina. Estourou o nosso tempo. Agradeço a participação de todos. Se cuidem. Eu recomendo que se cuidem. Eu recomendo que usem máscara. Eu recomendo que acreditem na vacina, na eficácia da vacina. E eu, por ser um professor universitário e que deposito, né, a minha fé e a minha esperança no conhecimento científico, nunca vou negar a ciência. De minha parte era isso. Um bom final de semana para todos. Um abraço.